Queremos iniciar lembrando do que falamos ontem, quando agradecíamos a Deus os 80 anos do nosso querido irmão presbítero Roberto. Falávamos de um exemplo de um romano, no capítulo 7 de Lucas, quando o romano demonstrou uma fé extraordinária, reconhecimento feito por Jesus, em Lucas capítulo 7. Jesus escuta aquela declaração e diz para aquele homem de outra nacionalidade, de uma religião que não era a de Israel, e Jesus escuta aquele homem dizer: manda só uma palavra, que o meu servo será curado. Os irmãos já imaginaram o que é isso? São detalhes de um texto só. Depois ele confirma isso que eu estou dizendo. Estou dizendo isso do que o homem mesmo disse, o centurião. Porque Jesus Cristo vai em direção à casa e ele diz a Jesus, ou manda dizer por amigos, ele não se acha digno de estar na presença de Jesus. Aquele que não se achava digno de estar na presença dele, por pertencer a uma outra religião, a uma outra nação, ele diz: manda só uma palavra, que este meu servo será curado. Jesus Cristo diz assim: nunca vi em todo Israel uma fé semelhante a essa. É assim que iniciamos este sermão desta noite, sob o título A Fé que Move o Mundo. Pegamos exatamente palavras de Jesus. E é o mesmo contexto em que depois, cercando de dúvidas sobre a fé, ele diz que a medida da fé, e aí eu aplico ao título da mensagem, a medida da fé que move o mundo, ele usou ali a montanha, ele diz é uma fé tão grande que deve ser do tamanho de um grão de mostarda. Esta é a fé que move o mundo. Quem conhece mostarda sabe o tamanho que é um grão de mostarda. Agora, como aplicar isto? Aí fomos à fonte de Deuteronômio, que é literalmente a aplicação da primeira lei, ou a segunda lei, como é melhor literalmente interpretado, Deuteronomos, segunda lei. Na aplicação desta lei é que aparecem detalhes muito importantes que justificam a escolha do texto para entender um tema tão complexo. Diante de uma sociedade, como dissemos hoje de manhã aqui em nossa reflexão matinal, às 9h15 da manhã abrimos essa reflexão dizendo que o Brasil, ou boa parte do mundo, é extremamente religioso. E estamos comprovando isso pelas expressões religiosas, pelos números, pelos dados, pelas estatísticas. Realmente estamos diante de um povo jamais visto tão religioso. Pois é diante desse povo que predomina o pecado, que predomina a violência, que predomina a barbárie, o desrespeito, a intolerância, tudo que não foi e não é ensinado pela Sagrada Escritura. Pois, assim como nesse texto de Deuteronômio, como para Israel foi importante adverti-lo sobre isto, é para nós também importante sermos advertidos sobre isto. Com a diferença que eu vou chamar a atenção aqui. Para Israel, não havia o que acabamos de clamar na nossa contrição. Clamamos, imploramos a Deus pela sua divina graça, para que esta graça nos alcance, nos instrua, nos alimente e nos console, para esperar o que tanto desejamos, que é o Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, que cantamos lindamente aqui em nosso momento de louvor. E assim toda a liturgia está montada para sairmos daqui conscientes de uma coisa: ou nós cuidamos da nossa vida interior, ou nós não fazemos menor diferença para a sociedade. Então, aqui começa o conselho dado a Israel, que é dado a nós também. Literalmente ele disse: agora, pois, ó Israel,
Eu vos digo. Agora, pois, igreja de Vila Otália, o que o Senhor requer de ti? O que Deus quer de nós? Que venhamos aqui todo domingo, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite, quarta e sexta? É isso que Ele requer apenas de nós? Coloca essa pergunta para você. E aí entramos nos meandros do texto. Ó igreja de Vila Otália, o que é que o Senhor quer de ti? Com tantas provações, com tantos desafios e com tantas bênçãos. O que é que o Senhor quer de nós? Aplique esta pergunta a cada um de nós. Continua a explicação. Não é que temas o Senhor, que teu Deus, não é que andes em todos os teus caminhos, não é que o ames, não é que o sirvas. Pergunto, tem alguma coisa que foi lido aqui, que está aqui, que nós, presbiterianos de Vila Otália, não possamos fazer? Então vamos repetir. O que Deus quer de nós? Que o temas, lembre-se, temer é obediência, não é ter medo dele. O tema, ande nos seus caminhos, ame o Senhor, sirva o Senhor. É isso que ele diz, é isso que ele quer de Israel e quer de nós. Lembro, é uma lembrança que é feita ao povo de Israel. Deuteronômio está lembrando Êxodo, Deuteronômio está lembrando a lei, Deuteronômio está dizendo, olha o que vocês não cumpriram, vou relembrar, vou reforçar, olha o que Deus quer de vós. Continuo na explicação textual para destacar o que precisamos fundamentar para deixar mais claro ainda, pois entendo que muitos aqui já sabem disso. Qual é mesmo a fé que move o mundo? Ou qual é a fé que me move a mover o mundo? Diz assim, se de fato, de todo o teu coração, se de toda a tua alma, guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem, está reforçado. Se tudo isso for feito, ele é apresentado em pergunta, não é isso que Deus quer de você, Israel? E eu pergunto, não é isso que Deus quer de nós? O que será que Deus quer de nós? Tenho a impressão que essa religiosidade maciça do mundo, do nosso país inserido, está distante dessa questão. Por isso, trouxemos aqui o desafio da contrição. Não se afaste da palavra, porque se nos afastamos, somos apenas religiosos formais, que nem sabemos por que estamos aqui. E aí, quando estamos com essa possibilidade, aí sim somos religiosos formais, como era Israel. E ficaram tão inseguros, e olha, observem o que aconteceu quando vem Jesus. Quando Jesus se aproxima daquele povo, quando o advento se realiza. Observem que se não eram exatamente eles que andavam com Jesus, duvidando dele, levando ele à prova, criando situações embaraçosas. Imagine se não é isso que nós hoje fazemos com a igreja do Senhor, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso desleixo espiritual, testemunhamos um Deus frágil, um Deus que parece que não está ao nosso lado, e se está morto. Porque é um povo que clama, que está vivendo dias tão difíceis, estão muito mais assombrados do que os que nada têm a temer. Onde está, então, esta vida de fé solidificada? Será que está ainda menor do que um grão de mostarda? Que nem para enfrentar uma situação adversa, numa sociedade com a qual estamos a defrontar, não conseguimos olhar para frente? Temos medo de tudo? Temos medo do derredor? Se nós estamos tão medrosos assim, imagine se tivéssemos que andar sobre as águas, como Pedro foi desafiado a andar. Imagine se fôssemos chamados a andar diante de tantos desafios que, vou citar um que estamos a saber esses dias. Uma pessoa que casamos, que foi da nossa pastorado em Natal, nasce um neto, o segundo neto. E com 7 meses de vida, esse neto aparece um problema de saúde e a família tem que correr atrás para atender esse problema de saúde. E já é o segundo, o primeiro neto também foi. E no diálogo com essa família, com os avós e com os pais, de dar apoio, de procurar ajudar, e estamos aqui para isso. É nessas horas que nós observamos que percebemos o que é a igreja.
Percebemos o que é quem confia em Deus, quem se chama de irmãos, que diz não só venha, mas diz estamos juntos para orar e fortalecer diante dessas dificuldades. Muitas vezes, quando estamos aqui a clamar, por exemplo, pelo Silas, a nossa indagação constante é exatamente com que fé nós clamamos. Será que está de tamanho ou menor do que um grão de mostarda? Provavelmente menor. Deste desafio, ressalto o que está no versículo 14. Talvez aqui esteja uma grande referência para nós. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor. Senhor, lembre-se, o tempo todo ele está batendo nessa tecla. Senhor teu Deus, a terra e tudo que nele há. Esta convicção talvez nos falte. Se nos falta essa convicção, aí vai se explicar por quê que a nossa fé não está movendo nem a nós mesmos, quanto mais o mundo. Já imaginaram o que é isso? Ó povo a quem eu peço que apenas faça isso, tema, ande e sirva. A esse povo eu quero que vocês saibam, o teu Deus, dele é o céu dos céus e a terra, e tudo que nesta terra tem. É assim que cremos? Talvez esta é a grande referência. No sermão anterior e na pastoral do domingo passado, por isso eu estou sempre chamando a atenção para continuar a conversa. É uma conversa contínua. O boletim não cabe muita coisa. São pequenas prosas que vamos escrevendo aqui, para que você vá juntando domingo após domingo. E lembre que domingo passado tem algo que nos assusta. É teólogo, é filósofo, é psiquiatra, é psicólogo, está todo mundo trabalhando nessa tese. A tese de que estamos num mundo pós-moderno, num mundo sem referencial, num mundo sem marcos, num mundo sem absolutos. Sim, e o que isto tem a ver comigo? Tem a ver comigo se eu não estiver convicto do que ele está dizendo aqui. Quem é esse teu Deus? Ou como disseram a Davi, quem é teu Deus? Onde está teu Deus? O meu Deus, o nosso Deus, é este versículo 14. Eis que o céu dos céus e a terra e tudo que nele há é do Senhor. As coisas que acontecem neste lugar não lhe passa desapercebido. Confiamos ou não? Se nós não tivermos como resolver essa questão, é porque ela está naquela fase primeira que Jesus Cristo disse a Nicodemos. Essas coisas só se entendem espiritualmente. Não é com teologias. Teologias me refiro no sentido de explicações apenas. Se não tiver um nascimento novo, se não compreender o que é ser de Deus, nós vamos viver à mercê deste mundo, temendo dia após dia. Sem compreender, por exemplo, que quando a Bíblia diz que cada dia é pior do que o outro, que um abismo chama outro, que basta cada dia o seu mal, estas coisas estão para quem vive na iniquidade. A morte, que é o resultado de tudo isto, não nos alcança mais. A morte, os mortais, estão alcançados em Cristo. Nós agora somos imortais. Somos da vida eterna. Somos resultado do amor de Deus, porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a nossa vida. Nós somos da vida eterna. O que pode fazer este mortal? Nada. Cremos nisto ou não? Esta é a segurança que falta a uma religiosidade tão frágil, que se acaba quando o culto acaba e que ressurge fragilmente na primeira provação. Quantos dedicam horas de joelho dizendo, Senhor, fortaleça a minha fé. Quando se bate diante das altas ondas, faz o que Pedro fez antes dessa consciência. Naufraga. Está aqui uma referência que está faltando. Faltava Israel, que estava muito mais próximo do que nós. E pode muito bem estar faltando a nós, porque nós estamos com a multiplicidade de púlpitos
Púlpitos vazios com a Bíblia apenas demonstrada, sem conhecer, fazendo doutrinas em versículos isolados, justificando até posições partidárias pela Bíblia. Deus tenha misericórdia dessa fragilidade de conhecimento da sua palavra. Um Deus misericordioso, que se faz homem, o Verbo que se revela, que tem todo um cuidado para que nós tivéssemos conhecimento do que Ele fez e do que continua a fazer. E nós estamos hoje jogando fora todo este conhecimento que Ele fala por sua palavra e que Ele revela a sua intimidade a todos que o buscam. É esta fé que move o mundo, uma fé que te alimenta, que te sustenta, que põe os pés sobre uma rocha, ainda que o mundo esteja desabando. Esta segurança, e somos testados dia após dia, porque esta brincadeira de ser crente acaba nas provações. Continuo para concluir o que nós precisamos justificar. Qual a fé que move o mundo? A clareza no Deus em que cremos. Como ele disse aqui, literalmente, um único versículo para dizer tudo. O Deus dos céus. O Deus dos céus, o Deus da terra, o Deus que tudo neles há, é Ele que está dizendo, sabe o que eu quero de vocês, igreja de Vila Otária? Eu quero apenas que me temam, obedeçam, que me amam, que me sirvam. Fazemos isto? Se fazemos isto, nós estamos com uma fé, no mínimo, do tamanho de um grão de mostarda, nada vai nos abalar. É fundamental revisar isto, irmãos. Porque não é a bandeira de igreja que vai sustentar ninguém. É a tua intimidade com o Senhor. Olha como termina. Depois ele diz, tão somente, é a justificativa do verso 14, verso 15. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, para a vós outros, descendentes deles, escolher de todos os povos como se vê hoje. Veja como é interessante isto. É como se alguém perguntasse, por que mesmo eu deveria acreditar nessa palavra? E ele escreve como se fosse um exemplo. Ele defendeu sua tese, agora vai dar o exemplo. Sabe quem é esse Deus de quem tudo é? É aquele que lá atrás escolheu teus pais. Procura ver com os teus pais. Procura saber, Israel, quem foi que fez isso com Moisés, com Arão, com Adão. Aí vai levantando a ficha. E aqui o segundo argumento que eu quero utilizar. Falta referência da palavra e falta referência do testemunho. Isto está trazendo essa fé flácida de muita gente. Porque a fé no testemunho, o testemunho que solidificaria a fé, é a nossa responsabilidade terrena. Quando nós dizemos que cremos nesse Deus dos céus, da terra, que seguimos a Ele, pomos a Bíblia debaixo do braço, não tira ela no domingo debaixo do braço, mas na hora que chega o testemunho, você não dá esse testemunho. O que vai pensar quem não ainda acredita como você acredita? Então você não consegue mover nem a si mesmo e vai pregar uma fé que move o mundo. E aí depois ainda culpamos ele. Esse mundo é incrédulo. Lembre-se que o argumento que ele usa aqui é para os judeus. Por isso ele diz, isso tudo está acontecendo porque a dura cerviz que seria do incrédulo é tua. Não é assim que termina? Por que isso está acontecendo com muitos cristãos no Brasil? Porque a dura cerviz do incrédulo é nossa. Somos nós que não estamos acreditando nos Deus dos céus, da terra e de tudo que nele há. E como é que dizemos isto? Não é deixando a Bíblia, blasfemando contra a Bíblia. Não, é de uma forma muito mais perigosa. É virando pedra de tropeço, disse Jesus. É a aplicação mais direta que eu encontro. Sempre fazendo esse Velho e Novo Testamento. A fé nesse Deus, que Jesus Cristo disse que poderia ser o tamanho de um grão de mostarda. E agora, o que fragiliza esta fé que move o mundo é o nosso testemunho, porque nós não estamos observando a pedra de tropeço que podemos ser. E quando somos pedra de tropeço, é porque nós já tropeçamos. Tropeçamos na nossa fragilidade, nossa insegurança, em afastar-se da palavra. Olha só, palavra fortíssima.
porque era o hábito de Israel na primeira lei. E aqui é o fundamento exegético que eu queria argumentar. Ele diz no verso 16: circuncidai, pois, o vosso coração. O que era na primeira lei? Era o prepúcio dos filhos homens, que era o ritual de Israel. Aqui ele diz: circuncidai o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Meus irmãos, eu nunca imaginei, quando eu reli esse texto, que aqui está uma clareza como se fosse um texto do Novo Testamento. Porque essa substituição aqui é fundamental. Circuncidai o vosso coração. Esse é o coração novo nascido. É um coração mudado. É um coração que Cristo tomou conta. Aí eu posso realmente voltar à história e dizer, de fato, eu sirvo a um Deus, Senhor dos céus, Senhor dos céus, Senhor da terra, Senhor de tudo que nele há. Por Cristo, somente nele. Então, é o meu coração que está circuncidado, não é a minha religião. Aí eu vou entender como é que aquele romano, sem a circuncisão, escutou de Jesus Cristo que ele era um modelo de fé. Isso, para muitos que estavam com Jesus Cristo, era uma heresia sem tamanho. Como pode um homem não circuncidado ser o padrão de fé? Transporte para os dias de hoje. Como pode um coração não circuncidado, no termo desta explicação, não nascido de novo, ser testemunha de fé? Está aqui a realidade para nós hoje. Porque nós chegamos ao mesmo caminho que Israel chegou. Qual era o caminho de Israel? É israelita, é povo escolhido. Qual é o caminho de hoje? Está numa igreja, é povo escolhido. E nós ainda temos hoje outras chaves. Ainda temos muitas vezes a autoridade autodada, né, de dizer quem que é. Essa igreja não, aquela outra não, essa aqui sim, aquela não. Selecionamos a igreja conforme o viés da nossa denominação, da nossa doutrina, dos nossos dogmas. Seria uma grande surpresa, não era? Encontrar outro romano aqui, a quem Jesus dissesse, esse aí é o padrão de fé. Mas eu sou o pastor Lindbergh, de 30 anos e poucos mais de pastorado. Pois é o outro lá, aquele que nunca entrou numa igreja. Ele é o padrão de fé, aquele romano que disse, manda só uma palavra. É assim que nós cremos. Manda só uma palavra, Senhor, o meu servo curará. Senhor, manda só uma palavra, o Silas curará. Senhor, manda uma palavra, a minha vida será outra. É isso que precisamos fazer. Abandonar a palavra, é assim que vemos. Como é que se dá o abandono da palavra? É nas reações das nossas convivências com Deus. Porque eu brinco com o outro, com ele não. Ele sabe muito bem o que o meu coração pede, o que o meu coração clama. Cuidado, amados. Não endureça. Não endureça o seu coração quando ele disser, aplaine o teu coração. Diminua a tua força humana. Te controla espiritualmente. Fecha a tua boca. Fecha teus ouvidos. Deixa eu agir na tua vida. Somente assim vamos mover o mundo. Não é uma tarefa fácil, mas é necessária. Ou fazemos assim, ou esse texto vai ser lido de novo. E provavelmente por ele, voltando dos céus, ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele vai dizer, mas cadê você aqui no estudo da palavra? Cadê você aqui no culto de oração? Cadê você aqui nos compromissos do reino? Cadê? Não estou dizendo aqui, como é, que me ame, que me sirva, que me tema, mas cadê? Onde estão os membros desta igreja? E em todos esses reinos, não se brinca com Deus. A fé que move o mundo não é a força da minha membresia. Uma igreja de 12 milhões de membros, de 13 milhões de membros, de quantos milhões forem. Porque se essas igrejas movessem o mundo, já teríamos outro mundo. Há muito tempo. Que Deus coloque em nossos corações, amados, esta observação. Vejam, eu tinha folheado outros textos do Novo Testamento, procurando entender como trazer esse tema.
Deus o leva a esse texto. Exortação à obediência é o que falta. Como é necessário atentar para isso? Diz assim para concluir: se nós tivermos, amados, a coragem de circuncidar este coração, veremos que pessoa seremos nós. Testa isto. Diz ele: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Daí se explica a questão daquele romano, seu padrão de fé para Jesus, e nem aceita suborno. Esses enganos, esse suborno aqui, literalmente aquilo que nós dizemos que fazemos para ele, não fazemos. Nós dizemos: Senhor, hoje eu deveria ter ido, mas não fui. E por que não foi? Eu estou tão doente. Mas que doença é essa? Imagine se Deus pede atestado médico, hein? Para as nossas doenças, que nos impede de vir à igreja. Amados, o pastor falar parece que fica meio agressivo. Então retira tudo o que eu estou falando, porque isso cabe a mim também. E pergunte cada um. E deixa Deus dizer a você: você está brincando comigo mesmo, né? Eu sei porque você faz ou deixa de fazer. Eu sei. Então coloca isso no teu nome. Ora, observa bem o tamanho desse Deus. Pois eu sou o vosso Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. É este Deus que é o verso 14? É ele o referencial? É. Então, esta é a fonte da fé que move o mundo. Perfeito, então vamos adiante. Sabe o que mais ele faz? Ele faz justiça ao órfão, ele faz justiça à viúva, ele ama o estrangeiro, ele dá pão e vestes ao que precisam, ele pede que ame o estrangeiro, porque estrangeiros já fomos e fomos amados por ele. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás. É o reforço do primeiro verso, do primeiro argumento que eu usei. A ele chegarás e pelo seu nome jurarás. Aqui eu utilizo para concluir. Porque neste período era em nome de Deus que se jurava. Não demos conta dessa tarefa. Agora tudo que fazemos, e aí eu vou para o Novo Testamento. Como é que fazemos? Em nome de Jesus. Ficou comprovado que nós não temos autoridade nenhuma para jurar nada. Eu juro que em 2019 eu não vou faltar um dia. Não faz isso. Não jura. A não ser que tenha coragem de dizer: se tu me ajudares, em nome de Jesus me ajuda. Para que de fato, em 2019, eu vivencie uma fé que mova o mundo, porque me moveu primeiro. Que Deus coloque em nosso coração essa advertência. Esse duro sermão foram para os judeus, não era para incrédulo. Razão pela qual ele diz: ó povo de dura cerviz, que não seja para nós também, porque temos em Cristo a possibilidade dessa recuperação. Vamos temer ao Senhor, amar, servir, andar nos seus caminhos, jamais abandonar a sua palavra. Assim, teremos esta fé que move o mundo. Teremos um outro mundo. Eu acredito, porque foi para isso que Cristo veio e realizou a grande obra. A salvação está realizada em Cristo. Não falta nada. O que falta são os salvos vivenciarem esta salvação. Isso está faltando. Mas a salvação está completa. Realizada em Cristo. Nada falta. Em Cristo somos mais que vencedores. Vivamos assim, para a honra e glória do seu nome, e o fortalecimento da vida desta igreja e de tantas outras que disserem: a tua palavra no meu coração eu guardei para não pecar contra ti. Amém.